Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, mais uma quarta-feira de estudo do livro Mãos Unidas, Lu. Tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde a todos, né? Boa noite, bom dia, né? Muito feliz. Hoje é dia 21 de abril, um feriado, quarta-feira, É, e nós feriadão. estamos, é um feriadão, e nós estamos estudando, porque esse livro não tem como não estudar, não tem como suspender o dia de estudo, né? É uma lição uma atrás da outra, reflexões, mostrando para nós a importância, principalmente desse momento que nós vivemos, de estarmos com as mãos unidas, né? Como é o título do livro. E aí não É. dá para não unir as mãos, né? E mesmo no feriado, estamos aqui É, firmes e fortes e vamos estudar, né? esse é o objetivo, né, Lu? Não largar o osso de jeito nenhum. A Não, gente não. sabe o tanto que é importante, o tanto que faz diferença para nós esse estudo, porque indiscutivelmente, Lu, nós somos os primeiros, né, que somos beneficiados com esses ensinamentos, né, e graças a Deus, através da tecnologia, a gente consegue compartilhar e outras pessoas também, né, terem acesso a essas reflexões. É, Mas somos os primeiros nós. ouvidos são os nossos, né? Eu até Então, queria comentar aqui, às vezes o pessoal tá achando estranho aqui, tá vendo esse trambolhão aqui no meu ouvido, aqui na minha cabeça. É uma é uma tentativa de melhorar a qualidade do som, porque a gente tem percebido aí que tá dando diferença no som da Lu, no meu, nas gravações. Então vamos ver se a gente consegue equilibrar, né, Lu? Ô, Lu, sim, e olha esse título, né? A gente já está no capítulo 22. capítulo 22. Socorro e solução. Eu achei demais, né? É, Pois é, né, Conrado? ô Lu, olha Quantas só. vezes, Olha só. Socorro. Socorro é o pedido de ajuda. Socorro. Normalmente a sim. pessoa está desesperada. Solução. O que você fala para nós sobre isso, Lu? Então, eu estava pensando aqui, né? Quantas vezes a gente pede socorro, né? É para um amigo, é para um parente, é para Deus que a gente pede socorro o tempo todo, né? E ele põe de novo uma conjunção aditiva e a solução. Então, eu acho que para todo pedido de socorro, bem provável, né, que haja uma solução. E acredito que nesses momentos que nós estamos tão desesperados a ponto de pedir socorro, a gente não consegue enxergar a solução, mas ela existe. Né? Pelo título dele, me dá a impressão disso. Você está pedindo socorro, mas existe uma solução. E talvez os seus olhos ainda não consigam enxergar, mas existe solução. Não existe problema sem solução, né, Conrado? Sim, a gente só não dá solução para 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 o a morte, desencarne, para o desencarne, não é? não Ô, tem como, Lu, não tem ó, ressurreição. eu tenho um palpite, né? Porque eu até reforçar, né? Refalar para o pessoal que a gente não lê o capítulo. A gente faz estudo A gente junto. faz, a gente lê na hora e já faz reflexões para que aconteça de uma forma mais natural, para a gente não ficar engessado às Sim, vezes em alguma coisa, né? Mas olha, sim. eu tenho um palpite que o capítulo ele vai ser desenvolvido no seguinte sentido: toda vez que a gente estiver passando por um momento de crise, aquela crise onde a gente precisa pedir socorro, a gente já não consegue resolver. O que é isso? É uma doença, é um acidente, perda Tanta do coisa, emprego, né? um relacionamento que acabou, um ente querido que foi embora, né, Lu? Então, tanta situação onde a gente pede socorro que a gente não consegue sozinho, a gente, com certeza tem solução, porque tudo passa, nada é para sempre. E também, Lu, no sentido de que quanto mais a gente se desesperar, mais longe da solução nós vamos estar. Então, acho que a gente, assim, seja lá qual for o problema, quanto mais nós formos capazes de mantermos a calma, a tranquilidade, por mais difícil que seja, mais fácil a gente vai encontrar uma solução. Tanto por raciocínio, porque a gente calma, a gente consegue raciocinar melhor, desenvolver os pensamentos melhores,
também para receber uma inspiração, né, uma intuição de solução, sabe Sim, que é também assim que as penso coisas nisso. acontecem. Quando a gente está muito enfronhado no problema também, né? Você não, é difícil ver a solução. Quando você se acalma, se afasta um pouco mais, consegue refletir, né? Acho que a gente consegue, se não a solução no momento, pelo menos acalma o coração, né? Que é uma É, solução também, né? Mas sim, vamos ver o que o Emmanuel propôs para nós nesse capítulo vamos lá, vamos e começar, né, vamos Lu? pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, né? Sempre. Que nos envolva, que possamos receber as melhores intuições para as melhores reflexões sobre esse capítulo. Que assim seja, né? Assim seja, Lu. E nós estamos num momento, Conrado, só acrescentando, num momento de muitos pedidos de socorro. Eu acho que o socorro está ecoando em todos os cantos do mundo, do planeta, né? Vamos falar só do nosso planeta. O socorro está ecoando. Se você se acalmar, se você fizer uma conexão, você percebe na vibração, né, na psicosfera da nossa Terra, esse pedido de socorro. Não é só socorro, que eu vejo, tá, Conrado? Né? Não é só socorro do ser humano, socorro da natureza, socorro dos rios, socorro das matas. O nosso planeta está pedindo socorro. Você não percebe isso? Ah, o planeta pede socorro há muito tempo já, né, Lu? Agora, essa questão do Covid, que é uma coisa mais atual, está impactando demais realmente na energia, né? Acho que Sim. quem tem sensibilidade, mais percepção, sensibilidade assim, sente. E não precisa ir muito longe, não. Vai dar uma voltinha, vai fazer alguma coisa assim. Obviamente, evite aglomerações, por favor, né? Com todos Use os máscara. cuidados, use máscara, mas a gente vai perceber, né? Que as pessoas estão com medo, estão inseguras, estão aflitas, né? Tem tanta ansiosas demais, porque é uma coisa muito nova e muito assustadora realmente, Lu. Então foi muito bem lembrado essa sua colocação, né, dos tempos que a gente tá vivenciando, né, que tem tudo a ver com esse pedido de socorro. Eu Tá fiquei todo pensando mundo aqui, pedindo Conrado, socorro, Lu. fiquei pensando nas empresas fechando, nas pessoas perdendo emprego, Sim, pessoas que nunca precisaram pedir ou depender de uma cesta básica, hoje estão dependendo. Então, é um pedido de socorro, assim, que chegou para mim, de todos os lados a de gente está todos os sentindo. lados. Vamos ver o que Emmanuel traz, né? Porque Emmanuel não escreveu esse livro em 2021, né? Se nós nos recordarmos, né? Emmanuel escreveu esse livro há bastante tempo atrás, né, Conrado? Porque É, eu só tenho não me aqui, recordo, Lu, qual foi o ano? Você consegue dizer? também, sim, mas nós, é um livro, deve ser um livro também do começo da década de 40, 50, e nós Eu estamos, imagino que sim. ele não estava pensando ainda em Covid, então ele escreveu aflições, crises, provas, tentações. Todas as situações que geram um pedido de socorro, né, Conrado? As Sim, aflições que a gente vive, as provas e as tentações, que esse a gente grita mais ainda, eu vejo, nas provações, né? A gente grita mais por socorro. Ele coloca: quantas vezes terás procurado sofregamente o primeiro e seguro passo para sair delas? De todas essas situações que requerem um pedido de socorro, né? que Ele seria coloca mais um o parágrafo. primeiro e o segundo passo, Lu? Hã? Que seria o primeiro e o segundo passo? Primeiro e seguro passo, eu penso assim, como é que eu Ah, faço para... desculpa, é seguro, não é É segundo. seguro, né? Como é que eu posso sair dessa Hum, situação de uma forma sim, segura, agora fez né? sentido. Porque eu pensei assim, às vezes, no momento de aflição, de crise, as pessoas tentam sair desse problema buscando a própria morte, achando que se morrer vai sair do problema.
Então, ele está falando para a gente um passo para sair do problema, mas de forma segura, né? Lembrando que não é o desencarne que vai nos livrar das nossas provas, das nossas tentações, das nossas aflições, né? Continuamos do mesmo jeito. É, Então, acho que é essa a colocação dele, né? E entendi. quantas vezes a gente busca mesmo, né? Naquele momento de desespero, encontrar uma saída, né? E ele fala sofregamente, a gente tá desesperado para tentar encontrar uma saída para um problema, Esse é o né? ponto, Lu. Esse é o ponto. Porque quando tudo tá bem, né, a gente não quer mexer no que tá bom. Então a gente estaciona, digamos assim. Então, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho, porque a gente busque uma condição melhor, dá um passinho no amadurecimento espiritual, né, na nossa evolução. Aí chegam as aflições, a Surge. gente, de repente, uma crise se escancara às nossas frentes, né? Provas que a gente não esperava. E aí o que, que a gente faz? Aí sim a gente tem aquele impulso de buscar mudar a condição que a gente está. Ninguém gosta de viver sofrendo, ninguém gosta de viver com dor, não é? Tá tudo muito bom, mas basta começar a doer que a gente levanta, Depende, né, né, Conrado? Porque tem do nível pessoas da que dor. Mas em algum momento vai doer tanto que a pessoa vai levantá-lo. E aí o nível, porque às vezes até se acomoda na dor, né? sim, mas aí o nível de sofrimento dá um jeitinho nisso, Lu. Dá um Mas jeitinho. a questão é essa. A gente se acomoda. Então, às vezes, nesses casos onde estamos acomodados, Deus coloca para nós, de uma forma assim, dolorosa, mas necessária, aquilo que a gente precisa para impulsionar a nossa melhora, para nos Com certeza. tornarmos mais. Por exemplo, por que que eu é, me chateio? Por que que eu me frustro, me magoo? Porque eu crio expectativas, não é? Então, enquanto eu não aprender a trabalhar melhor as minhas expectativas, né, o que eu espero das pessoas, eu vou continuar sofrendo. Então, eu preciso trabalhar isso em mim. Na medida que eu trabalhei, eu saí da minha região de conforto e consegui trabalhar isso, eu não vou mais criar essas expectativas, não vou mais sofrer, não é, Lu? Exato, Então é assim que as exato. coisas vão acontecendo. Pelo menos vai conseguir lidar melhor com a dor. Ele fala. Então, ó, quantas vezes a gente terá feito isso? Fala, entretanto, uma alavanca mental existe, capaz de soerguer-te de qualquer prostração, Aí. desde de que te disponhas a manejá-la. Então, nós temos algo na nossa mente que é uma alavanca que pode nos auxiliar, mas eu preciso estar disposto. É aquela história, sabe o que eu lembrei, Conrado? Quando Jesus dizia, né, para quando ele socorria alguém, ele sempre dizia, né, vá e não peques mais. Ou então ele falava, levanta-te, né, saia. Ele sempre tirava a, as pessoas que os procuravam da situação de comodidade, né? Levanta-te, anda, né? Saia da cidade, não faça. Era ele dava um empurrão, essa alavanca, esse empurrão que ele dava e que nós temos dentro de nós, ele está dizendo aqui, né, para sair dessa situação de conformismo, né, falando, não, mas a vida para mim é assim mesmo, essas crises são normais, ou eu vivo aflita, ou isso daqui, quer dizer, se conforma com algo muito ruim, e ele fala que existe, mas olha só que interessante, a gente precisa estar disposto a sair da comodidade, Conrado. Por isso que eu Você já falo, Lu, imaginou? Hã? ter disposição para isso, porque tudo envolve energia, gasto de energia, né, Lu? Então, ter disposição para isso precisa estar incomodando demais. Jesus, como você bem lembrou, falava, ó, vai e não peque mais. Na prática, ele está falando, olha, ok, te curei, agora mude seu comportamento. Faça as coisas diferentes, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai novamente ter que lidar com essa situação que você
lidou. Né? Então, mudar o comportamento. Só que mudar comportamento, todos nós sabemos que é a coisa mais difícil que tem. Não é? Sim. Porque é uma coisa que está programada, é uma programação. A gente há anos faz a mesma coisa. Então, de repente, deixar de fazer essa coisa e substituir por outra exige um esforço muito grande, né? Dentro de nós. Uma decisão, uma disposição. Por isso que é tão difícil, Lu. Essa disposição precisa ter alguma coisa incomodando demais. Normalmente são situações onde nós vivemos aflições, crises, provas, tentações, como ele bem falou. Vai chegar um momento que nós vamos buscar sermos melhores pelo amor. Às vezes, em algumas situações, a gente já tem essa capacidade. Às vezes, a gente se inspira com uma atitude de uma pessoa, né? A gente fala, nossa, que legal. Quem sabe eu consigo ter a gente, mas em geral é a dor que empurra a gente para frente. Com o exemplo que você deu, né, Conrado? Se eu não tiver uma disposição para mudar a minha forma de encarar e não gerar expectativas, eu vou continuar me magoando, vou continuar sentindo dores desnecessárias, né? E aí eu preciso estar disposta a não criar expectativa, né, a mudar. E aí ele coloca assim, olha, antes de tudo, porém, é forçoso te desvencilhes de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade. É fundamental. Fundamental, né? É aquilo que eu tinha colocado ali, né? Às vezes eu falo, mas a minha vida é assim mesmo, né? Não dá nada dar certo, e aí eu sou azarada, sabe aquelas histórias, eu sou né? assim. Comigo só acontece isso, né? É difícil alguma coisa dar certo, quer dizer, então ele fala, para que a gente consiga, eu acredito que a solução, né? Esse socorro que vem trazer a solução, a gente precisa primeiro de tudo, né? Ele fala forçosamente, né? Mudar o pensamento, mudar a forma de encarar o problema. Mais uma coisa difícil, Conrado, porque falar é muito fácil, quando você vê, você está pensando de novo da mesma forma, né? E são duas coisas diferentes, né? Derrotismo e inconformidade. Isso. Para que a gente possa conquistar algo, a gente tem que acreditar. Se a gente já começa achando que não vai dar conta, né? Então a gente precisa trabalhar mentalmente, né? A possibilidade, né, que nós temos de conquistar realmente o que a gente está querendo. E a questão da inconformidade, Lu, é que nós não vamos conseguir resolver uma situação nos revoltando. Isso, Nunca. eu ia falar. A revolta, né, a revolta, ela traz com ela muitas coisas. A gente arrasta muita coisa junto com a revolta, né? Então, ao invés da gente se revoltar, né, e se lamentar, por que comigo, só eu, né, sou tão bom, aquele outros é tão ruim, não acontece nada. Por que que o justo meu marido, que era tão bom, desencarnou de Covid? O que é tão ruim ali? Nunca acontece nada, não pega nem gripe. Né? Tem tanta coisa assim, Lu, que acontece. Uhum. Então, assim, se a gente se revoltar diante das situações, é mais difícil, né? Então, a gente precisa ter, trabalhar a aceitação das situações da vida, né? E ter um espírito de vencedor. Sim, principalmente nessas que ele coloca aqui provas, né, Conrado? Uma mudança, essa resignação, né, frente a elas. Ele coloca: não importa, hajas atravessado penosos desenganos, onde se te concentravam todas as esperanças. E aí, né? Mesmo assim, quando você tinha esperança que algo desse certo na vida e você erra, né? Você esperava que fosse alguma coisa ser concluída de uma forma boa e aí não dá certo. Ele fala, mesmo assim, porque aqui entraria uma de inconformidade, né? Você se revolta porque você esperava que algo acontecesse de bom e não aconteceu. Ele fala, mesmo nesse caso aqui, não é para gente permanecer, é para mudar esse pensamento, né? Não se revoltar. Nós somos seres humanos falíveis, Lu. A gente erra, a gente toma decisões equivocadas muitas vezes. Sim. E a gente aprende com isso.
que a gente não pode é perder as esperanças. Não deu certo agora, vai dar certo uma hora. Vai dar certo É isso que a gente depois. precisa ter, essa postura positiva diante das situações, mesmo que seja difícil, né? Que tudo Né? esteja dando errado, mas vai chegar um momento que vai dar certo, sim. Ele fala: não importa te vejas à margem dos melhores amigos, de espírito relegado à incompreensão. Não importa que ciclones de sofrimento te hajam varrido os escaninhos da alma, arrebatando-te temporariamente o incentivo de trabalho e a alegria de viver. Olha, É, quanto, bem difícil, né, Conrado? Então, quando você vivencia problemas, sofrimentos, né? Ele fala que tira da gente a alegria de viver. E aí você às vezes dá o exemplo de uma doença, né? Porque ela leva tanto sofrimento e às vezes a pessoa desanima de vez, né? E não tem ânimo, não tem alegria para viver, para aproveitar os momentos, né? Ou então dá vontade de parar de fazer tudo, né? Falar, não vou fazer mais nada, por conta do sofrimento muito grande que a pessoa esteja vivendo naquele momento. Ele fala que isso também não importa o que está acontecendo. Olha, é preciso mudar o pensamento, né? Não deixar o pensamento te levar para uma faixa vibratória muito densa, né? Lu, Emmanuel está colocando para nós aqui várias situações, né? Que pode acontecer, que vai nos desestimular de alguma Sim, forma. E são muitas. Ele vai tem muitas. mais aí na sequência que ele vai estar falando para a gente. É, tô vendo não, Mas, não, não, não. mas o importante é que, seja qual for a situação da vida que a gente esteja vivendo, é importante, ele coloca que é forçoso, né, necessário que a gente não tenha pensamento de derrota, que a gente não entre nessa energia, que a gente tenha pensamentos positivos e não se revolte. É isso, ó. Sim, Mesmo que, não importa que aconteça isso, não se revolte, continue positivo. Não importa isso, não se revolte, continue positivo. Mas as situações da vida são muitas, né? Ele está dando exemplos aqui para gente. Agora, Lu, de obviamente, vários, né? obviamente que tem situações na vida que leva a gente a um sofrimento terrível mesmo, né? E basta a gente perder um ente querido, isso é um sofrimento terrível, que uma mãe que perde um filho, Lu, Uhum, situações da vida extremamente dolorosas, né? E a sim. gente não está aqui para julgar ninguém, porque é realmente tudo muito difícil. Mas na medida do possível, confie, se mantenha positiva, né? Não se revolte, que É. as coisas Tan- as coisas Tantas se ajeitam, coisas, né? tantas coisas geram sofrimento na gente, né, É, Conrado? Você citou algumas, né? Você pensa que uma traição no serviço, né, no seu é, trabalho, uma traição num relacionamento, também pode terrível. levar a pessoa a um sofrimento imenso, Sim. né? E aí ele fala que mesmo assim, né? Fala, não importa estejas sob as consequências amargas de erros cometidos. Culpas, Como né? você mesmo falou, né? Nós somos seres humanos, falíveis, erramos, né? E às vezes a gente colhe, e às vezes não, né? Nós vamos colher consequências daquilo que nós fizemos. Mesmo assim, colhendo a consequência amarga, a gente não pode se entregar, porque erramos e aprendemos com o erro, não é verdade? E aí não É vamos isso errar aí. novamente, né? Esse é o objetivo, né, Lu? Esse é o objetivo. Fala, não importa que a maioria te menospreze as opiniões, lançando-te ao descrédito. Não importa que a injúria te haja situado na faixa do desencanto. Mais duas situações, né, Conrado? Quantas vezes temos uma opinião e que para nós é a verdadeira, né? E as pessoas menosprezam, as pessoas não acreditam, te desacreditam, inclusive. E se você não tiver um equilíbrio, uma postura, né, firmeza naquilo que você sente, a gente sofre.
com isso, né? O primeiro impacto é o sofrimento, né? E às vezes até a revolta contra as pessoas que desacreditaram daquilo que para você é tão verdadeiro. E aqui bate para mim, assim, nessas situações, a humildade, né? A humildade para aceitar a opinião dos outros, a forma como os outros avaliam, né? Porque é a opinião dele, não é a minha, né? É Você assim, pensa assim? a gente tem que saber trabalhar muito bem as culpas que a gente carrega. E não é falar simplesmente, eu não vou mais sentir culpa. Não existe, não tem passe de mágica. Mas a gente tem que tentar mudar o entendimento que a gente tem sobre as experiências que nós já vivemos. Muitas nós acertamos, outras nós erramos, né? E a gente tem que interpretá-las como oportunidades de aprendizado e que nós sempre entregamos o que nós temos. Ninguém Sim. oferece o que não tem, né? Na medida que eu começo a compreender e entender melhor, eu faço diferente, Lu, né? É dura essa questão da culpa. A gente carregar uma Sim. pessoa que carrega culpa, né, Lu? Por algum erro que cometeu. Mas a gente tem que trabalhar bem essa questão da culpa para que isso não seja um empecilho, né? Para que a gente Sim. encontre a solução para o É até problema, para a né? gente acreditar que essa queda não é eterna, né? A gente Claro que levanta não. dela e, né, e recomeça. Eu estou entendendo em cada um desses parágrafos, Conrado, vem vindo para mim a palavra resignação, sabe? Você se Aceitação, resignar, aceitação, humildade, né? sim, Mudança de comportamento mesmo, né? Encarar todos os problemas com um outro olhar, com uma outra forma. Teoricamente fácil, né? Eu lembro que o nosso livro, né, da escola é Iniciação, né, espírita, não é? isso. Você já fez o livro da conclusão? Qual é o livro da conclusão, Lu? Não tem. Eu acho que nessa encarnação nós vamos sempre iniciar. Estamos iniciando, Boa. porque eu não vi ainda de fechamento, conclusão, né? Nós não vamos concluir, então eu vejo, nós estamos aprendendo todos os dias, né? Somos e estamos em fase de iniciação. Ainda bem que Verdade. iniciamos, né? Sim, Lu. Ele fala: não importa que altos prejuízos te imponham espinhosos recomeços. Conrado, aqui é bom a gente comentar, né? Porque esses prejuízos podem ser de diferentes fontes. Mas aquilo que, como nós vivemos no mundo material, né, nós precisamos de bens materiais ainda para sobreviver, né, nesse mundo aqui, os prejuízos de ordem financeira levam algumas pessoas até a cometer barbáries, né? A se matarem, porque ele exige recomeço. Então, você perdeu tudo, por exemplo, né? Teve um problema, você perdeu tudo que você tinha. E aí, esse recomeço é muito dolorido, porque vai exigir de você. A gente sempre fala: olha, aquele que não tem nada, que ganhou alguma coisa, é fácil. Agora, aquele que tinha muito e perdeu tudo, é muito complicado, porque ele tem que mudar completamente o seu comportamento e a sua interpretação da vida. Ele fala: olha, não importa isso, né? E se a gente pensar em prejuízo financeiro, eu pensei, a pessoa pode se matar. Mas tem outros prejuízos, né? De moral, né? Que também vai exigir de você, olha, a moral, né? Algo que você tinha e que de repente, por um erro, alguma coisa, né? Você perdeu, né? E você vai precisar se recomeçar, se reconstruir. É difícil, é espinhoso, ele fala. Tem que vai machucar bastante, não é? Porque, Lu, nós somos muito orgulhosos, né? E aí a gente sente muita vergonha numa situação dessa, né? Imagina. E somos muito julgados.
E aí tem que trabalhar muito a humildade. De repente, é isso que Deus quer, né? Sim. Mas como os nossos estudos estão todos amarrados, né, Lu? Impressionante. Nossa Impressionante. última sessão doutrinária foi justamente por uma situação, a penúltima, né? Foi justamente por uma situação dessa, né? Aquele Sim. senhor lá que se suicidou porque começou a atravessar uma crise financeira tão grande e ele não foi capaz de suportar a vergonha das cobranças e tudo mais, né, Lu? Então, Sim. a gente tem, por isso que a gente tem que manter o espírito positivo, né? Sem entrar na energia da derrota. Se você já Sim. se vê derrotado, é um passo para uma tragédia, né, Lu? Passo para um Sim. suicídio, né? E muito menos se revoltar. Levantar a cabeça, seguir em frente, confiar em Deus. E Tem pessoas que extrair de toda essa situação difícil aquilo que for mais importante para o nosso amadurecimento, que sempre está envolvido um aprendizado em todas as situações que sim, a gente todas vive. as situações. E a gente pensar que às vezes esse desespero leva à perda do equilíbrio tão grande que a pessoa enlouquece. Sem dúvida. Enlouquece, né? Ele fala: não importa que dificuldades inúmeras se acumulem ao redor de teus passos, impelindo-te o coração a complicados labirintos. Não importa, então, olha, mesmo que muita dificuldade a gente passe, dificuldade de todas as formas, dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, dificuldades com saúde, ele fala, mesmo que tudo isso aconteça, né? Não importa. Ele volta lá em cima, perfeito, Conrado. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, não entre com o pensamento de derrota. Ah, já perdi tudo mesmo, não deu certo, né? Ou então, não se revolte. Se a gente Bem, se Lu, perde, né? olha isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tá aqui, ó, o que eu quero grifar. Tá aparecendo aí, Lu? Tá. A derrota e a inconformação. Isso. E A são os dois inconformação pontos principais que a gente precisa trabalhar, né, em dentro de todas as nós. situações de crise, né, de aflições, de provas, tentações que a gente passa, né, que a gente enfrenta na Sim, vida. Em nenhum momento se permite sentir derrotado. A gente pode até pensar assim, ó, perdemos a batalha, mas nunca a guerra. A guerra é sempre contra nós mesmos, né? É sim. sempre contra nós, não é contra o outro, não. É contra a nossa capacidade de amadurecer, de enfrentar de forma mais madura as situações da vida. E nunca se permita revoltar diante das situações. É Pois possível é. que a gente se revolte? E é aceitável? Sim, é aceitável. É natural diante da nossa condição atual que nós estamos. Mas vamos trabalhar o máximo de nós para que a gente não se deixe abater por esses sentimentos. Sim. Conrado, enquanto você estava falando, eu pensei nesses relacionamentos de casal, relacionamentos abusivos, em que muitas mulheres se conformam, entregam-se ao derrotismo, né? E sofrem anos, anos, né? Sendo subjugadas, sendo machucadas, sendo agredidas de diversas formas, né? E, e não tem aquilo que está escrito na frase anterior a essa, não, está ali Quer que eu atrás, né? levanto? Não, que é a alavanca, é o segundo, né? Então, o que nós precisamos, né? Olha lá, de nos dispor, tá o terceiro parágrafo. A gente precisa se dispor a sair daquela situação. E temos como sair da situação. Então, assim, a ajuda, né, a solução existe, mas você precisa se dispor a sair da solução. E aí, não sei por que veio no meu pensamento, porque a gente tem assistido tanto agora, durante todo esse período aí que nós estamos vivendo, de quase 1 ano e meio dentro de casa, a gente tem visto, pelo menos eu tenho lido, e às vezes chega até o meu conhecimento, tantos casos de assassinatos, né? Brigas mesmo, por conta de estar convivendo naquela situação há muitos anos e agora, dentro de casa,
o tempo todo, a situação se agrava. Ele fala, você precisa se dispor a sair daquela zona de conforto, né? Tem essa alavanca dentro de você, que é uma coragem, né? Vindo da palavra assim, a coragem para tomar uma decisão, né? Exatamente, você tocou num Muita ponto coisa. fundamental. A gente precisa ter coragem, mas essa coragem, ela sempre está apoiada num pilar fundamental, que é o pilar da fé. Da Quanto fé. a gente precisa ter fé em Deus, acreditar que Deus conduz as nossas atitudes, né? E para que a gente tenha, a gente atinja as melhores condições, né, Lu? Os nossos objetivos. Sim. Então tem que confiar, porque ter coragem, só por ter coragem, às vezes, né, é suicídio. A gente, a gente Não, tem que ter coragem com fé, né? Acreditar que a gente para que é tomar, possível dar espaço. para dar um passo seguro, né? É, Coragem para dar um passo seguro, então precisa do apoio, né? E fala, importa. Agora, tudo que não importava, ele vai falar o que importa. Importa que te levantes em espírito. Olha, até vale a pena, né? Te fortaleça como espírito. Esse te levantes, né? É, fortaleça e entenda que você é uma centelha divina. Olha, se te levanta assim, melhora a sua autoestima, né? Se reconheça como centelha divina. Importa que te levantes em espírito, porque senão a gente acha que é ficar em pé, não é isso que ele está falando. É levantar o espírito, essa autoestima de ser parte do Criador, de ser co-criador. ter o Que as... entendimento, Lu, que nós não somos o que nós apresentamos aqui, nós somos muito mais do que isso. Nós somos além Muito. desse corpo, desse nome, nós somos um espírito, né, que já vivenciou inúmeras e inúmeras outras experiências, né? Então, te levante em espírito. Quando a gente se olha como um espírito que milenar, né, sei lá, milenar é até a gente falar, mas muito mais que isso. Muito Um mais que espírito isso. que vive experiências e aprende, é mais fácil aceitar e compreender as situações da vida. Sim. Quando a gente entender que a vida não começou no berço, que não vai terminar no túmulo, né? Exatamente. E fala, então, importa que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito. Olha, aceitar o impositivo do reajuste. Porque tudo que nós passamos é para nos equilibrar, para corrigir falhas. Às vezes, aquilo que a gente acha que é uma tremenda falta de sorte, ou por que que aconteceu comigo, e aí você se desespera. Fala, você aceitar que aquilo é para o seu bem. É difícil, né? Porque quando você está vivendo aquela situação, você achar que tudo aquilo é importante para o seu reajuste, né? Só depois de passado que a gente acaba avaliando, né, Conrado? Tem a ver com não se revoltar, Lu, Não se diante revoltar. das situações, né? Então, Sim, aceite que tudo isso é aprendizado, né? E que tem o objetivo maior de nos reajustarmos. Se nós reajustar. estamos sendo reajustados, quer dizer que a gente saiu fora ali, não é? Então a gente precisa retomar o fluxo das coisas, né? Para a gente seguir em Exato. frente sem sofrimento. E olha que bonito que ele fala. Importa que te esqueças do mal, consagrando-te ao serviço do bem. Isso. Não é? Então, o bem que eu faço apaga muito do mal que eu fiz, não é? Esqueça o mal que nós fizemos e que fizeram a nós. Então, Ah, é os não dois. carregue culpas e perdoe. E Perdoe. isso, prática do bem. Faça o bem, Trabalho, saia do seu mundinho um trabalho. pouquinho, né? E vai fazer pelos outros, que a gente vai ver como isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. É trabalho, né? Serviço do É. bem. A gente fala, ah, mas eu não sei o que fazer. Fala, todos nós somos capazes de ser útil em alguma coisa. E que abençoes, olha, abençoes todas as circunstâncias da vida.
Pegou pesado, hein, Lu? Pegou Mas, pesado. mas é o que a gente tem que fazer. Mas É o que olha, nós É, agora sim, hein? agora, Porque até quando a gente aceitar que é o nosso reajuste, né, Conrado? Mas assim, abençoar o mal. Nós sabemos, e é importante, por exemplo, às vezes a gente tem uma doença que ela veio para nos reparar algo, né? E eu tenho que abençoar aquela doença. Bendita seja ela que vai me colocar, como você disse, eu saí do rumo, então vai me colocar de novo em equilíbrio onde eu deveria estar. Abençoe. não é fácil, Lu. Por isso que a gente tem que se olhar como espírito. Quanto Sim. mais a gente se olha com um olhar bem materialista, né? Acreditando que tudo começou aqui, tudo termina aquilo, é muito mais difícil. Se a gente extrapola esse olhar, se a gente passa a olhar de cima da montanha, onde a gente tem um campo de visão e um entendimento muito maior do que se a gente estiver lá embaixo, que a gente vê muito pouco, né? Tudo fica mais fácil. Ô, Conrado, eu estou pensando aqui, serviço do bem, trabalho, né? De todos os trabalhos que a gente possa imaginar, o mais difícil é o trabalhar o nosso interior. E é isso que eu venho sentindo aqui nesse capítulo, né? É o trabalhar o seu interior para aceitar tudo. É aquele conheça-te a ti mesmo, reconheças, né, as suas falhas, aceite-as, trabalhe para não refazê-las. Aí ele fala: feito isso, por mais escabroso seja o problema, ou mais dolorosa a provação, se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, perceberás de inesperado que Deus te oferece socorro e solução. Olha, Uhum. É isso mesmo. olha, é Precisamos isso ter mesmo. coragem, mas para ter coragem precisamos ter fé. Fé. Ela é a alavanca. Sim, Aquela alavanca que ele disse lá atrás, que nós temos dentro de nós, mas nós temos que estar disposto a acionar essa alavanca, é a alavanca da fé. Porque aí nós sabemos que Deus é sábio e amoroso, né? E justo. E aí nós vamos entender que pela justiça dele, ele está nos oferecendo a solução e o socorro para aquele problema que nós estamos vivendo. perfeito, O né, Lu? próprio problema, o É. próprio problema pode ser o socorro, Conrado, que nós precisamos. E você falou tudo, Lu. É verdade. Mas é difícil a gente entender isso aqui, né? Muito. Entender que aquele sofrimento lá é parte do remédio É parte do que a gente remédio. que a gente está precisando. Mas, Lu, é isso aí. Quanto mais a gente se apega na fé, a gente não abandona as nossas convicções, Lu, mesmo nas situações mais difíceis, mais fácil o socorro chegar. Por quê, Lu? Porque a gente se mantém, a fé nos possibilita se manter em equilíbrio. Ela nos Sim, traz equilíbrio. Se eu não tenho mais onde me apoiar, eu caio. E a fé é um pilar extremamente firme onde a gente se apoia e se segura mesmo. E eu não caio. Eu sim. estou segurando, eu não caio. Entendeu? Eu não me desequilibro, eu fico firme lá. E aí, intuições chegam, pessoas são colocadas na nossa vida que vão nos ajudar, nos auxiliar, vão cruzar o nosso caminho, vão trazer soluções, né? É assim. E a importância, né, Conrado, dessa fé, porque quando a gente aciona essa alavanca e percebe a presença de Deus, a prece, né? Como ela nos fortalece nesse momento de crises, né? De desespero. Ela não resolve o problema, vamos pensar assim, né? Mas ela nos fortalece, ela nos, ela nos socorre, porque você, naquele momento, inspirado, né? Com a sua fé, com a sua proteção, você encara o problema de outra forma. A importância da fé, e eu vejo a importância da oração. Como a oração nos faz elevar a vibração para uma faixa sutil e que você percebe ali o socorro chegando.
né, te acalmando, apaziguando e abrindo seus olhos, né, desvendando seus olhos, né, para aquele problema. Lu, então vou retomando aqui o que ele falou inicialmente sobre ser positivo, acreditar e não se revoltar diante das situações, para que a gente discutiu aqui como, né? Como não me sentir derrotado, como não me revoltar. O primeiro passo é fé, é confiar em Deus, confiar nesse Pai sábio e amoroso, né, nesse poder sábio e amoroso que dirige todo o universo. E aí nós Ou vamos ver, seja, olha como ele colocou aqui tão poeticamente, perseverado e inesperado, que Deus te Deus, oferece socorro e solução. então o barco não está à deriva, Nunca. nunca, né? Nada está à deriva. Eu pelo menos comecei falando que o planeta pede socorro, né? E aí nós chegamos no final e percebemos assim, não está à deriva. Embora a gente esteja percebendo tudo isso, Deus está no comando. Deus está lá em cima e Jesus está ali, né? No leme do barco. Lu, então vamos trazer isso para o momento atual que a gente está vivendo, Vamos. né? E pensar o seguinte: por que a humanidade está enfrentando a Covid, está passando por uma situação dessa tão terrível, né? Óbvio que nós aqui encarnados, né, que a gente não tem consciência de muita coisa, é terrível, é sofrida, gera medo, gera incerteza. Mas como que nós devemos lidar com essa situação? Primeiro passo, fé. Nunca perca a fé. A gente tem que ter fé, né? É difícil, é uma situação muito complicada, mas a gente tem que ter fé. E aí, tendo fé, Lu, que a gente se mantenha sempre positivo diante, que a gente não se deixe abater pelo negativismo, pelo derrotismo, nunca, nunca. Fala assim, isso aí agora vai ser assim, vai ser tudo muito difícil. Não, as coisas vão se reajustar, tudo passa, as coisas vão melhorar. É assim que são. É assim Sim, que, nós vamos melhorar junto com as coisas. sim, e muito menos se revoltar diante do Covid. É muito fácil se revoltar, somente quando a gente Ixi, perde alguém, né? A gente fica mais. Será que vai nos ajudar nesse momento? Não, não, não vai. não vai. Não é a solução. Não. Não é a solução. Nossa, mais um capítulo perfeito para o momento, né, Conrado? Sensacional, né, Lu? Sensacional, faz a gente repensar muito dos nossos comportamentos, né? Sim, sim. Frente a tudo que a gente vive, né? Nos dá uma acalmada no coração, nos faz lembrar que Deus existe, né? Me trouxe muito acalento hoje Ô, Lu, para não a tem alma. como negar, toda vez que a gente termina um estudo desse, a gente sai mais fortalecido. Por isso que a gente Nossa, fala, primeiro ouvido é o nosso. não, Então, os benefícios são imensos mesmo, né? A gente sai imensos. daqui, parece que numa energia melhor, né? Tudo muito Ixi, mais positivo, mais fortalecido para os enfrentamentos. E a gente espera que você também, que está aqui acompanhando junto com a gente, que está confiando e acreditando, né, nesse trabalho que eu e a Lu faz de forma humilde, né? Sabendo das nossas limitações, mas querendo entregar o melhor, né? Então, que vocês também sintam isso, vocês se sintam reconfortados, fortalecidos, né? De mãos unidas, né? Que a gente sim, saiba que nós podemos contar sempre um com o outro e sempre se disponha a ajudar também. Esse é o ponto, ajudar também. né? E aqui deu para perceber assim, né? Para gente, que todo mundo perceber que Deus deu a mão para nós. Ele está com as mãos unidas conosco também. Sim. Jesus como nosso mestre, Deus como nosso pai, está ali, gente, né? De mãos unidas conosco. Então, tá tudo certo. Basta confiar, né? Tá tudo certo. Isso mesmo, Lu. Conrado, Obrigadão, Lu. muito Novamente, obrigada pela por parceria, pela companhia. confiança, né? Agradecer também a Deus, né, Lu? Agradecer a Isso. espiritualidade que está com a gente aqui, nos ajudando, inspirando, que a gente possa tirar as melhores reflexões, né? Que a gente possa
colocar em prática tudo isso, né, no nosso dia a dia, colocar em prática conosco, colocar em prática com as outras pessoas, que esse é o propósito, né? Que Deus possa nos abençoar e proporcionar um ótimo dia maravilhoso para todos nós. Quem estiver aqui assistindo com a gente hoje, que tenha um bom restinho de feriado, né? E a todos aí, ótimo dia, seja lá qual for o dia que estiver assistindo, né? Deus Gratidão. quiser. Fique com Deus. Um Um abraço, abraço, Lu. viu? Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.